Se você já se sentiu perdido sem Google Maps, imagine como foi para Abraão. Ele é conhecido como o pai da fé, não porque tinha todas as respostas, mas porque acreditou e obedeceu a Deus, mesmo sem saber o destino final. Sua história é uma verdadeira aventura. Promessas impossíveis, desafios familiares, provas de confiança e até uma mudança radical de endereço sem saber onde era o ponto de chegada. O chamado inesperado Abraão, ainda chamado Abrão, vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e cheia de cultura. Estava tranquilo, cuidando da família e das riquezas que já possuía. Até que Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Note que não tinha mapa, itinerário ou coordenadas no GPS. Deus apenas disse, vai, e prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. E Abraão foi, sem perguntar, tem Wi-Fi lá? Qual é o CEP? Ou, qual é a cobertura da operadora? Ele simplesmente confiou. A jornada do desconhecido Abrão partiu levando Sara, sua esposa, e Ló, seu sobrinho. A cada passo, provavelmente alguém perguntava: para onde estamos indo, tio? E ele respondia: não sei, mas Deus sabe. Esse é o tipo de viagem que hoje daria pânico em qualquer um. Mas Abraão seguia, porque a fé era maior que a incerteza. A promessa impossível. Deus prometeu a Abraão que faria dele pai de uma grande nação. O detalhe? Abraão e Sara já eram idosos e não tinham filhos. Imagina Abraão contando isso para os amigos. Deus disse que vou ser pai de uma multidão. Mas você já tem quase 100 anos, Abraão. Pois é, mas ele prometeu. Sara, ao ouvir essa promessa, até riu. Quem não riria? Mas Deus sempre cumpre o que promete, mesmo quando parece absurdo. A solução alternativa. A promessa demorava a se cumprir. Sara, impaciente, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. E assim nasceu Ismael. Parecia uma solução prática, mas trouxe conflitos sérios para a família. Esse episódio é um lembrete de que atalhos humanos nunca substituem o tempo e o plano de Deus. O filho da promessa. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o impossível aconteceu. Nasceu Isaque. O casal idoso virou pai e mãe, provando que a promessa de Deus não tem prazo de validade. E o nome do menino foi um lembrete constante. Isaque significa riso. Afinal, quem não riria de ver uma senhora de 90 anos amamentando? A prova mais difícil. Depois de anos, veio o teste mais difícil. Deus pediu que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. Parece um pedido absurdo, mas Abraão obedeceu, acreditando que Deus tinha um plano. No momento em que levantou o cutelo, Deus o interrompeu e providenciou um cordeiro para o sacrifício. Abraão passou na prova. Confiou em Deus acima de tudo. O amigo de Deus Abraão é lembrado na Bíblia como amigo de Deus. Essa amizade não era baseada em respostas imediatas, mas em confiança e relacionamento. Ele erguia altares por onde passava, sempre reconhecendo que Deus era o guia. Foi por meio dele que começou a história do povo de Israel e dele descendem muitas nações. Até hoje, sua vida é exemplo de fé. Lições de Abraão. Fé é confiar sem GPS. Nem sempre Deus mostra o destino, mas ele guia o caminho. As promessas podem demorar, mas não falham. Abraão esperou décadas, mas a promessa chegou. Atalhos complicam a vida. Agar e Ismael foram fruto da pressa, e as consequências ecoam até hoje. Obediência abre portas. Abraão não era perfeito, mas sempre voltava a confiar. Amizade com Deus vale mais que riquezas. Ele preferiu seguir o Criador a viver no conforto de Ur. E se Abraão vivesse hoje? Imagine Abraão nos dias atuais, vendendo tudo para seguir uma promessa sem endereço, tentando cadastrar o destino no Waze, terra que eu te mostrarei, abrindo um canal no YouTube chamado Viagens pela Fé. Os comentários seriam: esse cara é maluco, não sabe nem para onde vai. Mas no final,
todos veriam que ele estava no caminho certo. O legado Abraão deixou um legado que ultrapassa gerações. Sua fé não foi perfeita, mas foi verdadeira. Ele mostrou que acreditar em Deus é mais do que entender todos os detalhes. É confiar mesmo no escuro. Ele é chamado Pai da Fé, porque abriu caminho para todos que decidem viver não pelo que veem, mas pelo que acreditam. Conclusão. Abraão nos ensina que fé não é ausência de dúvidas, mas escolha de confiar, que obediência, mesmo sem saber o destino, nos leva para lugares maiores que poderíamos imaginar. Sua história não é sobre um homem perfeito, mas sobre um Deus perfeito que cumpre suas promessas. E a pergunta para nós hoje é: será que estamos dispostos a viver como Abraão, sair sem GPS, só pela fé? Gostou dessa história de Abraão, o homem que saiu sem GPS, só pela fé? Então já se inscreve no canal Santos e Sorrisos, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente traz a Bíblia de um jeito atual, com fé, aprendizado e aquele toque leve de humor que conecta com você. Vem caminhar com a gente nessa jornada.